Amém. Graça e paz a todos. Posso ouvir um amém? Deus é bom e é bom estar aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom e é bom estar aqui. Hoje é o último domingo do ano de 2025 e também é o último domingo que eu prego aqui, tá? Nesse ano. Deus possa nos abençoar nessa noite. Deus possa falar conosco aqui neste lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo sentado. Nós vamos ler a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso. Pai, mais uma vez eu quero te louvar, te adorar e te agradecer. Meu Deus, como é bom estar aqui. Como é bom, meu Deus, te servir. Meu Deus, como é bom, Senhor, te sentir. Meu Deus, a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Meu Deus, tua palavra diz que mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Então esse é um momento precioso, é um momento muito especial, meu Deus, que aqui nós estamos, nos encontramos. Meu Deus, toma esse coração, meu Deus, essa vida que adentrou neste lugar, e que a tua palavra, meu Deus, faça a diferença na nossa vida, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Eu queria que você me ajudasse, que você acompanhasse comigo, e nós vamos ler um trecho meio longo, mas é necessário para que possamos entender. Josué capítulo 2. Amém? Todos aí encontraram? Acharam? Glória a Deus. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Versículo 7. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que iam até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos que o que fizeram a leste do Jordão os 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe, e também dos meus irmãos e irmãs e de todas as suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se vocês não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade.
Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, e vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito as suas condições, respondeu ela. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Versículo 22. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram a região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Amém. Glória a Deus por essa palavra, pela palavra do Senhor. O tema da minha mensagem nessa noite é a fé que salva. A fé que salva. Todos conhecem essa mensagem, esse relato aqui do livro de Josué. Foi o segundo Moisés, foi o sucessor de Moisés. Moisés havia morrido. Josué então assume ali a liderança daquele povo. E o livro de Josué, ele trata da consumação da redenção de Israel fora do Egito. É a continuação do Pentateuco, dos 5 livros iniciais. Josué, seu nome era Oséias, não era Josué. Interessante que Moisés troca o nome de Oséias para Josué. Eu creio que você sabe. E Josué então aqui assume a liderança, assume aqui a frente desse povo, para que eles pudessem entrar naquela terra que Deus havia prometido há muito tempo atrás. Há vários anos atrás. Deus havia prometido que aquele povo iria sair do Egito e entrar numa terra boa, que Deus iria conduzir eles por aquele lugar, por aquele deserto. E agora chegou aqui Josué com eles e começa a ministrar, começa a dar sequência àquilo que o seu antecessor Moisés, o seu pai espiritual, havia feito, conduzido aquele povo. Moisés então está ali com eles. Estava indo para tomar Jericó, porque tinha que chegar em Canaã. E Moisés então fala para 2 espias: vocês vão fazer o reconhecimento daquela terra. Vocês vão olhar aquela terra. Josué, como um bom espião que foi na época de Moisés, somente Josué e Caleb, os 2 que acreditaram na palavra de Deus ali para entrar naquele lugar, que voltaram, deram um ótimo relato sobre aquela terra. Ele tinha agora um discípulo, ou tinha 2 discípulos, que ele falou secretamente para eles, para que entrassem naquela terra, para que pudesse espionar naquela terra, aquele lugar, para trazer um relatório para eles, porque eles estavam prestes a entrar em Jericó, prestes a tomar aquela cidade. E aqueles 2 espias então, eles entram ali, e eles não acham hotel, não tinha. Eles entram na casa daquela mulher, na casa da prostituta de Raabe. Entram na casa daquela mulher. E o interessante é que essa história, ela mostra aqui esperança para quem não tem esperança. Ela mostra aqui uma vida de alguém que foi transformada, uma vida de alguém que foi mudada, uma vida de alguém que foi salva.
Essa mulher aqui, ela ficou livre. Ela fez algo aconteceu na vida daquela mulher. Havia um juízo sobre Jericó. Uma morte estava estabelecida sobre aquele lugar. Ia ser destruído aquele lugar. E chegou uma oportunidade na vida daquela mulher. Nós vemos os relatos aqui nos versículos que nós estávamos lendo. E é uma história incrível que fala de uma fé que salva. Porque aquela mulher, ela foi salva. Aquela mulher, ela foi alcançada pela graça. Apesar de ser uma pecadora, assim como eu, como você, a graça alcançou aquela mulher. Aquela mulher havia antes ouvido relatos sobre aquilo que havia acontecido com alguns reis. O mar vermelho tinha aberto, eles tinham passado a seco. Ela tinha ouvido falar do Deus soberano, Deus supremo. Ela chegou a relatar para os espias isso, para aqueles 2 homens de Deus que estavam ali com ela. Esse negócio de espião, meu irmão, não é de agora não, tá? É desde lá de trás havia espião. Tanto é que o rei de Jericó ficou sabendo que aqueles 2 homens estavam ali na casa daquela mulher. Pediu para que falasse para ela, para entregar eles para ele. Só que ela omitiu. Aí você fala, não, pastor, ela mentiu. Mas eu te falo, mas ela não era convertida ainda. Ela não, eles saíram daqui. Corre que se você for pelo campo ainda você pode alcançar a vida deles. Não tem muito tempo que eles saíram daqui. Vai depressa que vocês ainda alcançam esses homens. E essa mulher escondeu esses homens. Raabe escondeu elas no terraço, no telhado. E ficou por ali um tempo, com medo talvez da sua própria vida. Porque ela estava indo contra a sua cultura, contra o seu povo, contra o seu rei. Talvez contra a sua família. Ela estava escondendo um dos inimigos, um dos espiões do exército inimigo, do povo de Israel. Só que algo dentro dela, algo no seu coração, já estava com um tremor ali diante desse Deus que estavam fazendo tantas coisas. Nós vimos aqui que ela estava com medo. Ela estava apavorada com as coisas que haviam acontecido, com aquilo que ela ouviu, os relatos. E ela estava com muito medo. E aqui eu quero falar sobre a fé dessa mulher. Eu quero falar sobre algumas coisas que aconteceram na vida dela, para que a gente possa pegar isso como exemplo e colocar na nossa vida. Porque muitas vezes nós falamos que a nossa fé, ela nos salva, eu sou salvo pela fé, mas talvez não condiz com a minha vida, com o meu dia a dia, com o meu viver aí fora. Essa mulher, verdadeiramente, tudo isso aconteceu com a vida dela. Deus mudou a vida dela completamente. Deus transformou a vida daquela mulher completamente. E ela sabia que aqueles homens tinham ido ali para destruir aquela cidade. Ela sabia. Tanto que ela relatou para eles: vocês vieram aqui para destruir essa cidade. O Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Aquela mulher, ela acreditou no Deus do povo judeu. Mesmo sendo alguém de outro povo, ela tinha outros deuses, mas quando ela ouviu sobre Deus verdadeiro, quando ela ouviu sobre a história de Israel, quando ela ouviu do Deus Criador, quando ela soube, aquela mulher creu. E aquela mulher se tornou uma heroína da fé. Por causa de sua fé em Deus, aquela mulher foi salva. E não só salva, mas ela se confirmou na vida dela,
numa palavra que séculos depois foi declarada um carcereiro. Atos capítulo 16. O carcereiro havia batido muito em Paulo, e de repente, quando ele acorda, as portas estavam todas abertas daquele cárcere. Ele ficou muito assustado, e Paulo disse: calma. E ele falou para Paulo: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Paulo então fala para aquele homem, para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, tenha fé em Deus, e será salvo, tu e a tua casa. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não acredite, a salvação começa com você, meu irmão. A salvação começa com um na sua casa. Começa comigo, começa com você. Se Deus já alcançou vários na sua casa, glória a Deus por isso. Amém por isso. Mas a salvação começa com você na sua casa. É você se levantando, acreditando no Senhor e declarando que a sua família vai ser salva, que toda a sua casa vai ser alcançada por isso. Depois Raabe teve tanta fé que ela fala com aqueles espiões: por favor, quando vocês destruírem aqui essa cidade, olha só a fé daquela mulher, quando vocês destruírem essa cidade, ela sabia que aquela cidade ia ser destruída. Quando vocês destruírem essa cidade, poupa não só a minha vida, mas poupa a vida do meu pai, poupa a vida da minha mãe, poupa a vida dos meus irmãos, poupa a vida de toda a minha parentela. Ela acreditava naquele Deus, no Deus ali dos judeus. E a verdade é que os espias falaram com ela: tudo bem, tudo bem. Se você fizer algumas coisas, nós prometemos que não vamos destruir a sua casa. Nem você, nem ninguém, todos vão ser poupados. E ele falou que se você seguir as nossas instruções, a nossa fé que salva, para ser salvo, nós temos instruções a seguir, escritas nesse livro, nessa palavra. A salvação, ela tem instrução. As promessas de Deus, ela tem instrução. Se eu ficar apegado nas promessas, eu perco a instrução. Mas se eu me atentar para as instruções de Deus para a minha vida, eu alcanço as promessas. Se eu me atentar para as instruções, eu alcanço a salvação. Porque essa é uma promessa de Deus para nós, para o seu povo. E aqui há uns elementos da fé dessa mulher que nós vamos ver. O que aconteceu na vida dessa mulher. E nós vimos Raabe dizendo para eles: o que eu tenho que fazer? O que vocês querem que eu faça mais do que acreditar em Deus? Porque ela já disse que acreditava pela sua fala, pela sua maneira de conduzir. O que eu preciso fazer para acreditar em Deus? Mais do que eu já acredito. E eles disseram: bem, você vai ter que arrumar um cordão. Um pedaço de corda vermelha. E você vai ter que colocar na janela da sua casa. É o sinal que essa casa está protegida. É o sinal que nenhum soldado, nem morte, nem juízo vai vir sobre a sua casa. Esse é o sinal. Um cordão vermelho. E esse cordão precisa estar na janela da sua casa quando a gente dominar Jericó, quando a gente entrar em Jericó. E ela falou: mas eu não tenho o cordão. E eles disseram: toma aqui, eu estou te dando o cordão. Eles entregaram o cordão para aquela mulher. E ela recebeu o cordão que salvaria ela e toda a sua família. Mas a verdade é que não somente o cordão deveria estar ali colocado naquela janela.
havia mais coisas. Mas ela também, depois que ele saísse, não poderia contar para ninguém a respeito da visita daqueles espiões. Ela tinha que manter o segredo. Ela tinha que manter o sigilo. Ninguém poderia saber. Senão a casa dela não poderia ser salva. Imagina aquela mulher. Imagina aquela mulher. Eles teriam que estar permanecendo dentro daquela casa. Olha, vocês vão ter que entrar na casa. E vocês vão ter que permanecer dentro daquela casa. Essa era a segunda instrução daqueles espias para Raabe. Não era mais só o cordão, mas todos tinham que entrar naquela casa e permanecer naquela casa. Um dia um exército poderoso virá contra aquela cidade, e aquela cidade será destruída, menos aqueles que estivessem dentro daquela casa, que no caso era Raabe, a prostituta, e sua família. E a verdade é que a salvação de Raabe e de sua família revela para nós 3 componentes de uma fé que salva. Os 3 componentes de uma fé verdadeira. Os 3 componentes de uma fé que realmente vai colocar a pessoa em segurança. Talvez você diz que tem fé, mas você não tem certeza da sua salvação. Ou talvez você diz que tem fé, mas só da boca para fora, e lá fora você faz tudo ao contrário. Então eu quero falar sobre esses componentes. 3 componentes de uma fé que salva. Uma fé que vai realmente colocar a pessoa em segurança e em certeza da sua salvação. Primeiro, a fé, a convicção interior. O Gerson colocou tanto enfeitezinho naquele C ali. Como convicção interior. Esse é o primeiro elemento da fé que vai nos colocar em segurança, em proteção. Fala de uma fé interior, a fé do coração, a fé de quem acredita, a fé de quem sabe. Eu quero que você perguntar aqui, todos vocês têm uma convicção dentro do seu coração. Se você acredita, eu acredito, eu creio. Acreditamos, nós cremos. Da mesma maneira que viria um juízo sobre aquela cidade, virá um juízo sobre toda a terra, sobre todos nós. O dia do julgamento nós vamos estar lá. Bem, um dia o juízo virá, o juízo que envolverá todos, vivos, mortos, e todos comparecerão diante de Deus, todos comparecerão diante de Deus para um julgamento. E a primeira convicção daquela mulher, o primeiro elemento da sua fé, é a convicção interior. Convicção do meu coração. Talvez você foi convicto porque você ouviu a palavra, alguém falou para você de Jesus, alguém ministrou sobre a sua vida. Talvez você viu isso em algum filme. Eu gosto de ver os filmes e tem umas frases que mexem muito comigo. Talvez alguém te entregou um folheto para você falando de Jesus, aquilo começou a borbulhar dentro de você. Você começou a acreditar. Uma faísca começou sobre a sua vida. Isso eu posso dizer que é uma convicção interna do seu coração, na nossa vida. Convicção de cada um de nós. Mas segundo os espias, só isso não bastava para aquela mulher ser salva. Ela acreditava em Deus. Como nós podemos ver no relato aqui, que eu preciso fazer mais do que acreditar em Deus.
O que eu preciso fazer mais? E eles falaram que ela precisava de um sinal, do cordão vermelho, sobre a janela da sua casa. Mesmo os espias falando, a fé daquela mulher não era suficiente para salvar a sua vida, nem de sua família. Ela precisava de algo mais. Ela precisava de um segundo elemento da salvação dela, que era aquele cordão. Porque se o cordão não estivesse do lado de fora da janela, ela não tinha certeza que ela seria salva. Porque ela fez um acordo, ela fez um pacto, uma aliança com eles, para que a casa dela e ela fosse salva. Ela fez um juramento, uma aliança com eles ali. Talvez você esteja lembrando agora desse cordão vermelho como a cruz de Jesus. E é verdadeiramente isso. A cruz de Cristo. Jesus morreu numa cruz. Seu sangue foi vertido ali para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar, para nos garantir uma salvação, para nos dar uma vida eterna. Lembra daquela canção? Aquele fio que se rompeu, da minha alma até a Deus, seu sangue santo costurou com as suas linhas de amor. Agora o homem feito eu posso, um homem, ver a Deus em paz e ter e ver aquilo que Deus fez em seu verter. Tenha paz com Deus. É a salvação ali na cruz, o sangue ali derramado. Tudo aqui aponta para Cristo, para aquilo que Ele fez. Josué aqui, há um relato aqui que aparece 171 vezes aqui nesse livro. Por que Moisés trocou o nome de Josué para Josué, eu não sei. Mas eu sei o significado de José e sei o significado de Josué. José significa salvação. Josué significa o Senhor é a minha salvação. E por várias vezes nesse livro nós encontramos o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação. Tipificando ali a Cristo. Que verdadeiramente Josué e Yeshua é a mesma palavra, o mesmo significado. Que nesse livro há 14 profecias. Se todas elas cumpridas, não tem uma profecia que não foi cumprida no livro de Josué. Só que esse cordão precisava ser colocado do lado de fora. Do lado de fora da janela da casa daquela mulher. E o segundo elemento aqui de uma fé que salva é confissão de fé. Confissão da fé. A fé que você crê dentro de você precisa confessar do lado de fora. Tem que ser visível. Tem que ser visível. Não é só aqui dentro. Ela tem que estar do lado de fora. Sabe, os testemunhos. Não é os testemunhos que muitos aí que se dizem crentes que dão lá fora. Ela tem que ser uma fé visível. A profissão de fé, a confissão de fé, a confissão da fé. Hebreus 4, versículo 14. Diz que guardamos firmes a nossa confissão, a nossa fé que nós professamos. Segundo componente, que é a fé que você crê dentro. Você precisa confessar do lado de fora. Tem que ser visível. Paulo confirma isso. Paulo diz isso. Se em seu coração você crê, Raabe, ela acreditava aqui dentro. Raabe, ela tinha uma convicção aqui dentro. Ela declarou isso. Ela falou isso, você lembra? Eu acredito que é mais que eu tenho que fazer. Mas Paulo aqui, ele continua. Mas se com sua boca você confessar, se com a boca você falar, os outros verão, os outros ouvirão.
é público. Tem que ser uma fé pública, uma convicção pública. Não ter vergonha do Evangelho. É você declarar, é você falar. Se você confessar, você será salvo. Josué no capítulo 2 disse: se o cordão não estiver, não tenho como te salvar. Ela amarrou o cordão do lado de fora e ela falou: eu vou dar a minha confissão. Todos vão ver o cordão para o lado de fora, mas talvez não vão entender. Era uma confissão pública. Ela estava declarando, ela estava confessando. Ela estava verdadeiramente se rendendo ao Deus ali dos judeus, dos israelitas. Ela estava selando ali a fé dela. Não era somente aqui, mas era aqui, aonde ela estivesse. E o segundo elemento é uma confissão da nossa fé. Confessar a nossa fé. Por que eu estou falando isso? Que muitos não querem. Não se fala mais uma profissão de fé. Confessar a fé. Declarar a fé. Não, pastor, eu acredito, mas aqui mesmo, sentadinho no meu canto, eu não quero ir lá na frente, não. Aquele que tiver vergonha será envergonhado. Essa fé que você tem não te salva, meu irmão. Nem você, muito menos a sua casa e a sua família, se você é o primeiro da sua casa e da sua família. Ela tem que ter esse segundo elemento. Tem que ser visível. Eu tenho que expressar. Eu tenho que professar. Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer. Terceira coisa e última. Terceiro elemento da fé daquela mulher. Para que a fé fosse salva. Para que fosse salva pela fé. É obras. Viver a fé no dia a dia. É que ela deveria agora estar dentro daquela casa. Permanecer nela. Permanecer dentro da casa demonstra obediência às condições da aliança. Os dois primeiros fatores da salvação é a fé no coração e a fé confessada. Os dois primeiros elementos são esses. Hoje em dia a gente vê muita gente, mas muita gente dizendo que acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Há uma pesquisa que diz que 93% de toda a população, se você perguntar, vai dizer que acredita em Deus. A maioria das pessoas, você acredita? Eu acredito. Você crê? Eu creio. Mas como é essa fé que você acredita? Como que você professa essa fé? Como que você confessa essa fé? Como que você acredita? Será que é só na igreja? Essa fé, ela tem que sair daqui de dentro. Eu tenho que professar, eu tenho que expressar a minha fé no meio dos meus, aonde eu estiver. Eu não posso ter vergonha. Eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que falar. Como diz o apóstolo Paulo, eu criei e logo eu falei. A gente tem que falar. Mas a fé de muitas pessoas, ela não é suficiente, sabe? Além dessa fé de muitos que dizem que acredita, não é suficiente, não transforma, porque a fé, quando é aqui dentro, é falada, é expressa, ela traz uma transformação. Se a fé que salva, ela não transforma, você não vai ser salvo por essa fé que você acredita. A fé que nos salva, ela precisa transformar a nossa vida, nossa maneira de viver. Nós precisamos nascer de novo. É uma nova vida, uma novidade de vida.
Ao contrário daquela fé que salva. É aquela que diz que eu vou batizar sim. Eu vou nos cultos sim. Eu vou na célula sim. Eu vou estar na minha igreja sim. Eu vou ler a Bíblia sim. Eu não vou ter vergonha. Eu vou falar, eu vou dizer, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou professar a minha fé. Porque eu acredito no Deus a qual eu sirvo. Como diz Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poderoso. Eu vou carregar sim na minha vida o nome de cristão. Eu vou carregar sim na minha vida uma camiseta escrita aos dizeres de Jesus, que fala de fé, de transformação, de salvação. Eu não me envergonho. Essa é uma fé que salva a minha vida. Essa é uma fé que salva a nossa vida. De você não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha da cruz. Uma fé, confesso, uma fé falada, uma fé expressa. A fé que salva é a que me transforma em missional. Eu vou repetir, a fé que salva é a que me transforma em missional. Em todos os lugares onde eu estiver, eu vou expressar essa fé. Que cordão é aquele, meu irmão? Aquele é o cordão da casa do crente, varão. O sangue de Jesus. O preço que foi pago. O precioso sangue de Jesus. É aquele cordão. É o cordão da nossa casa. O cordão da casa do crente. E note que os Espíritos disseram, se o cordão não estiver, você não vai. Falando para aquela mulher. E Paulo disse, se você no coração crer, mas também com a boca confessar, você vai ser salvo. Então aqui você já sabe que não é apenas um coração. Não é só aqui dentro. É aqui também. É eu confessar. Talvez tenha alguns aqui precisando fazer isso nessa noite. Talvez você achava que era salvo por você, talvez só aqui. Mas talvez era só aqui, não era lá. Porque se você falar aqui, se você confessar aqui, se você vier aqui publicamente, se você for batizado aqui, meu irmão, você vai ser salvo, esse é o sinal. Nós vamos ser salvos. Mas não era só isso que eles estavam dizendo para aquela mulher, para Raabe. Imagine se aquela mulher parasse ali. Se ela não tivesse ouvido as instruções. Eu falo isso porque nós queremos um evangelho, sabe, sem compromisso. Nós queremos um evangelho só no coração. Nós queremos uma fé, nós queremos um sentimento. Mas apenas acreditar não é o suficiente. É preciso ter fé. Uma fé que salva. Não é o que eu faço, é o que eu acredito que vai nos salvar. Uma confissão de fé pela boca apenas, completamente desconectado do tipo de vida que a gente vive. Porque na prática mesmo, nós estamos traindo a nossa fé. Imagina aquela mulher botando na cabeça dela prêmio. Ela correu o risco de ser morta. Ela podia ser torturada. Ela e toda a sua família. Ela podia ser tomada como uma traidora. Imagine se aquela mulher fosse pega. Ela teve medo? Ela teve medo. Ela correu um risco? Ela correu um grande risco. Mas mais do que tudo isso, ela acreditava em Deus. Ela não temeu a sua própria vida, porque ela acreditava em Deus. E ela acreditou tanto que ela disse, eu vou manter firme a minha profissão de fé.
Eu vou deixar essa corda naquele lugar. E você lembra do final dessa história? O que aconteceu ali com Jericó? Quando Josué entra com seu exército ali, eles gastaram 6 dias. Cada dia eles davam uma volta nas muralhas de Jericó. Eram muralhas muito altas, 7 a 8 metros de altura. Talvez eles de Jericó nunca imaginariam que aquelas muralhas iam cair. Tipo as muralhas da China, que você lá da lua você consegue ver. Talvez muitos deles disseram, essa aqui nunca vai cair, essas muralhas. E por uma direção de Deus ali, eles começaram a rodear. E no 7º dia eles deram 7 voltas. E todas aquelas muralhas ruíram. Foram destruídos, um grande barulho, uma grande ruína. Mas só que havia um lugar no muro, uma brecha, que havia uma janela, que havia um cordão, que havia uma família lá dentro, que estava protegida. Lembra de Moisés no Egito? Quando passaram sangue nos umbrais das portas, aqueles que estivessem lá dentro foram protegidos, foram livres da morte, do juízo de Deus sobre aquele lugar. Assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a nossa fé. Se nós queremos uma fé que salva, nós temos que ter esses 3 elementos. Sabe, é aqui dentro. É você expressar e você permanecer na casa, fazendo a obra de Deus. Por mais de 10 dias, Raabe com sua família ficaram dentro da casa, porque não sabiam que dia que eles iam vir. E eles falam, você fica dentro da casa. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Permaneça na casa. Permaneça na casa. Essa casa, sirva nessa casa. Ouça a voz de Deus aqui. Deus te chamou para servir nessa casa. Vários ministérios precisando. Sirva nessa casa. Não saia dessa casa até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante. Raabe se tornou uma heroína da fé. Raabe casou. Se tornou parte da genealogia de Jesus, meu irmão. Ela está no mesmo parágrafo que Abraão, em Tiago, no capítulo 2. Olha só que mudança na vida dessa mulher. Porque ela acreditou. Não só do coração, mas ela expressou a sua fé. Ela professou a sua fé. Ela permaneceu, ela não saiu. Ela acreditou, ela obedeceu nas instruções daqueles homens de Deus. Ela cumpriu as instruções dele. Foi salva ela e toda a sua família, toda a sua parentela, todos os seus descendentes ali. E até hoje, aquela mulher está em Israel, serve em Israel. Aquela mulher não saiu dali, daquele lugar, perguntando onde é que eu posso montar minha barraquinha agora, porque eu já saí de lá, já fui todo destruído. Não. A vida dela foi totalmente transformada e mudada. Ela foi alcançada pelo Senhor. A graça alcançou a vida daquela mulher. A graça chegou na vida daquela mulher. E ela e toda a sua família, todos os seus descendentes servem ao Senhor até hoje. Está escrito na palavra do Senhor.
E ela está em Israel até hoje. Ela e a sua casa, ela e a sua família. Dizendo isso, meu irmão, que momento mais, sabe, propício para tomarmos uma decisão hoje. Esse ambiente aqui foi preparado para isso, para que você possa ter a sua fé aí ativada, talvez fora. Talvez você nunca confessou, talvez você nunca veio aqui à frente. A gente chama as pessoas para vir aqui à frente, meu irmão, não é para te envergonhar, não. Para que você tenha uma confissão pública, para que você não tenha vergonha, para que você declare que eu acredito mesmo em Deus, eu creio em Deus.